Olá, eu sou a Bárbara de Alencar, da equipe da S2 News, e hoje a gente está aqui na Administração Regional de São Sebastião para conversar com Rodrigo Pradera, atual administrador da cidade. E houve alguma recomendação do deputado Lira quando você entrou, até porque você já não tinha essa experiência na administração pública dessa forma? Olha, a palavra que o deputado Lira usou para mim foi moraliza aquilo lá. A princípio ele me deu essa autonomia para poder colocar a ordem na casa. Obviamente que as coisas não são bem assim, né? Existe toda uma intervenção política, quando você precisa mudar um quadro de funcionários, precisa desonerar um para chamar uma pessoa mais técnica. Existe uma série de restrições que você sofre, que você vê que a coisa não é, você não tem essa liberdade toda, não tem essa autonomia toda que você gostaria de ter. Eu gostaria de ter muito mais autonomia do que eu tenho hoje, né? Mas a recomendação do deputado foi moraliza, conserta, sirva, ajuda a comunidade o máximo que você puder. E é o que eu estou fazendo. E entre os assuntos polêmicos da comunidade é a ocupação irregular de terras. E essa era uma das bandeiras do deputado, até a regularização de lotes. E o que tem sido feito a respeito desse tema? Olha, quando eu comecei a acompanhar de perto a questão das invasões, o que eu presencio? Eu presencio dois mundos distintos. Um, das pessoas que não têm para onde ir, e que se agarram a essa oportunidade de pagar um lote barato, num lugar que não oferece o mínimo de segurança, mas é um lote barato, que pode ser parcelado em não sei quantas vezes, aceita qualquer tipo de coisa de entrada, né? Até botijão de gás, isso que o pessoal usa para dar de entrada num lote desse. Então eles se agarram a essa possibilidade de ter sua casa, porque o déficit habitacional é muito grande, né? No DF e no Brasil inteiro. E o outro mundo são pessoas oportunistas, né, que aproveitam para aumentar o seu patrimônio. Então, compra-se vários lotes, se constrói vários barraquinhos para poder fazer o aluguel, aquela coisa toda, e aumentar o patrimônio. E no futuro, quando se faz o processo de regularização, todo mundo ali acaba se dando muito bem, né? Se dá bem aquela pessoa que não tinha onde morar e passa a ter uma coisa segura, e se dá bem aquele indivíduo que com muito pouco aumentou seu patrimônio em 1.500%. Então, existe essa realidade que é ruim, porque se a gente fosse partir para o princípio que só permanece quem precisa, a área seria menor, seria uma área menor, ocupada, e poderia se projetar bairros muito bonitos, né, muito bem organizados. E o que não é hoje a realidade. Hoje se derruba uma mata ciliar, se derruba matas de centenárias para poder, assim, só por conta da ambição mesmo. Isso é muito ruim. Mas existe algum projeto da administração ou alguma iniciativa nesse sentido de atender quem realmente precisa? Olha só, eu tentei, assim que eu me deparei com essas questões, procurei a Bruna da GFIS, procurei o Marcos Dantas da Secretaria das Cidades, comecei a procurar ajuda para saber o que a gente poderia fazer. E o que eu percebo é o seguinte: o desgaste político de se intervir nessas questões é muito grande, entendeu? É muito grande. Eu tomei bala de borracha lá no Zumbi dos Palmares, né? Eu estava lá. No segundo dia, no primeiro dia teve aquele caso da agressão do policial contra uma senhora, que foi a única coisa errada da polícia, foi essa ação desse agente, mas o resto eles agiram de forma adequada. E no segundo dia foi a tropa de choque, né, para poder conter a galera e a GFIS poder entrar e fazer as derrubadas que eram necessárias. Então eu estive lá e assim, o clima é de guerra, o clima realmente é um clima muito tenso. E depois o impacto político que isso teve depois foi também muito desgastante. Porque o que acontece? Devido à falta de entendimento das pessoas, quem está de fora, né, quando vê a truculência da polícia, aquela coisa toda, acha que é uma ação padrão do governo, que o governo quer maltratar as pessoas, que o governo quer judiar as pessoas, e não é a verdade. Está todo mundo aí reclamando da falta de água, mas esquece que essas ocupações do Zumbi dos Palmares, essa ocupação do Morro da Cruz, do Capão Comprido, afeta o nosso lençol freático. E São Sebastião vive 100% da água de poço artesiano. Então, quer uma coisa, mas se esquece que para ter aquela coisa que você precisa, que é vital, que é a água, você precisa fazer ações que protejam esse recurso, que é indispensável para a nossa vida.
Então, dessa falta de entendimento, as pessoas não sabem de que lado do muro elas ficam. Né? Se o governo quer proteger tua água, não, tá errado. E se ele quer favorecer a expansão desordenada, ele também está errado porque está atacando os recursos hídricos. Então isso é um paradigma, um dilema que o pessoal enfrenta hoje em dia, que é muito grave. As pessoas precisam se municiar de mais informação, as pessoas precisam começar a entender o que elas querem da vida delas. Se elas querem água, preservação, meio ambiente, ou se elas querem essa bagunça com a ocupação desordenada. Nós temos em São Sebastião o maior índice de grileiros no DF. Não existe nenhum outro lugar. Pessoas aqui saíram da pobreza para a riqueza da noite para o dia, porque invadiram, né, e começaram a vender terras públicas. Né? E o indivíduo que compra uma terra invadida, né, ele está compactuando com essa ação. Tanto que eu não tenho casa. Né? Eu moro no lote da minha sogra, moro de favor no lote da minha sogra. A casa que eu moro é dela. Quando eu cheguei aqui em São Sebastião, foi quando deu o boom de venda de lote no Morro da Cruz. E o cunhado, amigos, colegas, todo mundo, vamos comprar um lotezinho lá, Rodrigo, compra teu lote. Né? Na época era R$5.000 um lote, parcelado em 10 vezes de R$500, dava para eu ter comprado um lote. Mas eu falei assim, eu não participo desse tipo de coisa, não compactuo com esse tipo de coisa, entendeu? Mas a maioria esmagadora das pessoas compactuam e depois tem aquela coisa assim, você invade, você ocupa de forma desordenada e fica depois pedindo para o Estado dar todo o respaldo, dar todos os recursos necessários para você ter um padrão de vida bacana. Sabe, é incoerência atrás de incoerência. Mas São Sebastião é uma cidade que cresce bastante também. Saiu de agrovila e agora está a RA, e ela cresce. Então, na verdade, é uma coisa que deve ser prevista, não? Olha, o governador, eu não gosto muito dele, mas o governador que fez a melhor política habitacional foi Joaquim Roriz. Tá? Isso disparado. O que ele fazia? Ele pegava as pessoas em área de risco, em vulnerabilidade, escolhia um espaço, mandava a equipe de topógrafos, de engenheiros para fazer o desenho urbanístico da cidade e ocupava de forma ordeira. Né? Muita gente criticou na época aquela coisa toda, mas, querendo ou não, os bairros e as cidades que foram feitos por ele foram as melhores que foram feitas até hoje. Com espaço para as áreas comerciais, estacionamento, equipamentos públicos, ruas largas. Né? Então, tudo isso tinha que ser assim. Eu não sou contra o crescimento da cidade, eu sou a favor do crescimento da cidade, só de forma planejada, de forma bem elaborada, para a gente poder ter uma cidade boa para transitar. Você vê, a Rua 48 aqui no bairro Centro, você tem inúmeros comerciantes lá, né, até de médio porte, e não tem onde você parar. Ali vira um caos no horário de pico. Né? Você tem ali a rua onde tem a Papil, onde tem o Esquinão, o Paiol, você não tem estacionamento para você parar. Tudo por conta da falta de planejamento e dessa compreensão das pessoas que as coisas precisam ter ordem. E você afeta o comércio. São Sebastião poderia, ao nosso lado nós temos Jardim Botânico, nós temos Lago Sul, e nós teremos mais condomínios aqui ao nosso lado. Nós poderíamos ser o centro comercial de todas as pessoas, porque Jardim Botânico, Lago Sul e os condomínios serão únicos e exclusivamente residenciais. São Sebastião é o único que tem potencial econômico, comercial. A gente poderia atender essa demanda. Ou seja, nossos empresários, a nossa comunidade poderia ter uma renda per capita altíssima. Mas para isso o que precisa? Precisa ter uma cidade viável, ou seja, com mobilidade, com conforto para o estacionamento, com a segurança, com a visibilidade bacana, com espaços, com prédios que realmente possam comportar grandes empresas. Mas hoje é tudo amontoado, é tudo juntinho, sabe? Então fica difícil da gente poder ajudar na questão econômica quando não se respeita esses limites, não respeita os limites de um crescimento ordenado.